11º episódio, hein? Justiça. Ó, joguei a bola, ela tá quicando, vamos ver quem é que pega. Justiça, justiça é covardia, que eu vou falar o episódio inteiro aqui. Eu quero falar da Liga da Justiça, só isso que eu quero falar. Eu não quero falar de nada mais, porque Foge, o país difícil para falar de justiça. foge, Mulher Maravilha, foge. Pode. Superman. É por aí. Quem é na Liga da Justiça? Homem de Ferro? Não, esses são os Vingadores. Isso, jogador. Isso é a concorrência. A justiça é o concorrência. Super-Homem, Mulher Maravilha, o Flash, o Batman. É muito duro, por exemplo, ser uma professora das infâncias e a criança cresce e não ver um mundo justo. É bastante complicado, onde o mais forte vai ter, né, vai ganhar sempre, e aí você ter que explicar a relatividade das coisas, ser o mais forte naquela situação. Agora, a justiça precisa de exemplo, diário, quando você mostra que a partir de uma determinada atitude isso tem uma consequência, e aí a gente precisa ser justo e mostrar para as novas gerações que quando você não cumpre uma determinada coisa, qual é o senso de justiça de quem está aplicando essa regra. Então, assim, eu acho que a gente vive um país que não cumpre e não tem regras tão claras para fazer com que isso chegue na ponta. Eu acho que é um mundo bastante injusto que a gente tem vivido. Acho que um dos problemas maiores disso é que a gente é responsável pela justiça. Justiça não existe no mundo, né? Ela é feita, é inventada. A gente tem que produzir um modelo. Assim, você pode pensar formas diferentes de como é que a justiça pode ser, mas quando você pensa ele, agora tem que fazer ele existir, né? E tem que trabalhar para poder. Cada coisinha que acontece tem que ser colocada na sua devida posição para poder a justiça acontecer, né? Se você tiver que depender de uns humanos para fazer isso, você tá ferrado. Verdade. Acho que Assim, mas o pouquinho que a gente consegue, a gente tenta. Vai, desculpa, Michel. a justiça, ela se torna, tipo, pessoal, né, cara? Cada um tem a sua justiça. Aí fica difícil, né? Mas aí, tipo Eu assim, quero- que a justiça é caro, né? Pra você conseguir pensar um negócio, até, sei lá, pensa na sua casa mesmo, se você quiser pensar quem tem que ficar com esse pedaço de bolo, né? Não é barato pensar, tem que pensar bem, é uma coisa que você vai pesando ali várias coisas e tal para poder conseguir fazer ele funcionar, mas até aí tá só no papel. Depois você tem que ir lá e fazer a coisa acontecer de uma maneira que realmente você depois tem que navegar, a pessoa chateada, o outro cara não gostou, discordou de você, mas tipo assim, rolou um trabalho enorme de pensar ali aquele negócio antes, né? E aí é meio isso, né? Você tem a pessoa discordando, um monte de gente achando que não deveria ser assim ou deve ser assado, mas que, tipo assim, no final é o que todo mundo conversou que tem que ser. Né? É o conversado que tem que prevalecer, né? E às vezes não é, né? E aí é que a gente tem que ir lá e brigar. Acho que é um risco muito sério nisso que Michel falou sobre a questão da gente fazer a justiça do nosso jeito. Tanto é que há uma hipervalorização do judiciário, né? Os juízes ganham, tem bonificações, tem prestígio, eles têm tantas coisas, mas isso não chega para nós da mesma forma. Então, a justiça é cara, a gente precisa ter muito dinheiro, a justiça pública é morosa, e aí o que acontece? A gente tem um mundo onde as pessoas pegaram a justiça para si e querem resolver do seu jeito. Então, a gente tem grandes organizações paralelas tomando atitudes
que deveria ser a justiça de todos. Então, é uma relação muito difícil, inclusive da gente poder falar aqui publicamente, né, e de como é que isso é distante para nós. Esse senso de justiça, nós temos o senso de justiça, mas é quase que inatingível, sabe, pelo custo que isso tem. Se você vai pela via pública, isso demora. Se você vai pela via particular, nem sempre a gente consegue pagar por ela. Eu queria dizer que eu me fiz justiça há 15 dias atrás. Eu lembrei muito do Conde de Monte Cristo, de Alexandre de Mar. Deus me fará justiça. Eu tive um assédio moral no hospital que eu estava fazendo tratamento, e aí eu fui buscar a minha própria justiça. Eu falei, eu não vou deixar isso barato. Eu não vou deixar que isso aconteça, porque se eu deixar, isso vai acontecer com todas as trans que fazem tratamento nesse hospital. E eu busquei muito, estudei, fui buscar informações com advogados, psicólogos, psiquiatras, a própria Dulce me orientou. E aí eu fiz a justiça que eu tinha em mente com essa profissional. E na segunda-feira agora eu estive pessoalmente com ela e eu saí da sala com a alma lavada por ver que ela se arrependeu de tudo que ela fez. Eu vi ela frágil, quase chorando, e eu pensei, cara, eu acho que eu fiz justiça, isso não vai acontecer mais com ninguém dentro desse hospital. E aí eu fiquei muito contente nessa segunda-feira agora, que eu falei, cara, eu fiz uma coisa que não precisou nem de advogado, eu mesmo estudei tudo que eu tinha que fazer, fui atrás dos meus direitos e deixei claro para a diretoria, para a assistência social, que aquilo estava errado. E aí eu consegui que ela voltasse atrás, pedisse desculpa e falasse que nunca mais ia repetir esse erro dentro do hospital. Isso me fez muito feliz. Isso é fantástico, né? Falou de Conde de Monte Cristo, achei que fosse queimar alguém, velho. Mas é fantástico quando a gente consegue resolver a relação da palavra com o sentimento. E quando o outro entende e reconhece com o testemunho do seu eu e pisou fora da faixa. Aí não tem juiz, não tem Ministério Público, não tem advogado, não tem ninguém que vai dar isso que a gente consegue fazer quando a gente pensa os sentimentos e os pensamentos, dá um passo à frente para a gente se autoproteger e preservar. Parabéns, Duda, estou muito feliz. Você está se conhecendo cada vez mais. O que eu posso fazer por mim? Hashtag fica a dica. Gruda com a gente. O que mais, gente? É só da Liga da Justiça mesmo que a gente vai falar? Assim, infelizmente eu tenho exemplos de injustiça, né? Muitas injustiças. Então, mas eu queria compartilhar também uma situação que eu fiquei chateado e até hoje eu não vi justiça. Eu fui roubado com o meu telefone, e só que eu consegui rastreá-lo. E hoje eu sei onde que está o meu telefone, sei o local. Fui na polícia, fiz o boletim de ocorrência. Fui no local, em frente ao local que está o meu telefone. Alguns metros ao lado tinha um PSP, tinha um policial, e eu falei com esse policial, cara, me roubaram, o meu telefone está ali, está rastreado. Só que a justiça entende que tem que ter uma investigação, o policial não pode ir na casa. E, ou seja, isso já se passaram aí para aí uns 4 meses, uns 3 para 4 meses, e até hoje eu sei onde que está o meu telefone, mas infelizmente eu não consigo pegar, porque a justiça entende que eu não posso, e pronto. E é mais ou menos isso. Eu sei que existe uma lei, um método, né, que a justiça entende e a gente tem que respeitar, mas nesse caso eu acho injusto, sabe, a gente pagar um seguro, quer dizer, pagar um seguro não, desculpa, a gente ter um rastreio no telefone, a gente saber onde está o telefone, a gente conhecer mais ou menos a pessoa e não conseguir fazer nada, sabe? Tipo, ficar dependente de uma justiça que, teoricamente, tinha que resolver o problema que, entre aspas, está meio que resolvido.
como a Duda falou, acho que se esse policial, se a justiça, se a polícia fosse comigo e pegasse esse meu telefone, poderia encontrar outros. Porque o cara que rouba um, né, viu ali fácil, de repente ele roubou 2, 3, de repente ele vai conseguir desencadear ali uma série de assaltos e furtos. Mas a galera, tipo, eu, no meu modo de ver, tá, gente? Não me cancelem, por favor, e não. Mas eu acho que nesse caso eu fui injustiçado, mesmo sabendo que eles estão cumprindo a lei, né? A justiça que eles criaram, né? Então, eu acho que isso eu jogo na injustiça, né? Eu acho que isso não é justo. Mas aí, como é que você sabe que ali é a casa do assaltante, né? Pode ser a casa do cara que comprou um telefone barato no camelô e tá lá o filhinho dele Então, jogando Roblox no... sim, mas é que tá, tipo, porque eu sei, assim, que porque no dia que me roubaram, né, no mesmo dia foi errado. Então, se não foi ele, ele é, tipo, cúmplice, porque o telefone tá bloqueado, não tem como ele mexer. Então, ou seja, ainda não existiu ainda uma pessoa que conseguiu mexer ali no modo de segurança dos iPhones para fazer ele funcionar novamente. Ainda não consegue. Então, ou seja, o telefone está parado num lugar. E vira e mexe, eu olho, rastreio e tá lá. Tipo, ontem mesmo eu vi que tem 46 dias que ele não mexe no meu telefone, porque todas as vezes que ele mexe, chega uma mensagem para mim. Caramba, eu não sei, Entendeu? no seu Tentar. lugar, eu teria feito, não sei, eu teria baixado um Então, personagem, entrado na casa, feito amizade. Eu não Duda, sei, eu eu vou sou te muito falar. louca nisso. Eu vou te falar, Eu no sou. início, assim como a gente falou aqui, né, a gente acaba fazendo as nossas justiças. No início eu pensei muito nisso, conversei com alguns amigos brasileiros e tal, inclusive até policiais que eu conheci aqui através da música. Infelizmente eu não tive esse apoio, sabe? Eles falaram, Michel, esse povo é perigoso e tal. Se é no Brasil, irmão, não tem essa, sabe? Se é aí, a gente já Eu dou sabe logo um como é que se socão na resolve. porta e saio entrando. Meus irmãos, mas a gente está sendo sincero, se expondo, mas eu acho que no Brasil a gente consegue ter um pouco mais de respaldo, né? Para resolver esse tipo de problema. Michel, você não é jovem, Michel. Isso é coisa de jovem. É. Você evite os problemas. Exato. Que não, E aqui tem a assim, ver com isso que o Luiz falou, né? Você tem lá um grupo de pessoas que institui as regras do jogo, existe um protocolo e a gente não pode sair quebrando o protocolo. Você deu agora mais dados, mais indicadores de que é o seu telefone mesmo que está lá. Talvez, se tiver esta prova dentro dos protocolos, possa-se fazer mais alguma coisa, já que você traz essa informação mais inédita. Mas realmente, botar o pé na porta e arrombar, aí vira lá a justiça do olho por olho, dente por dente. E aí, infelizmente aqui não dá. Em Duda, desculpa te cortar, tá? Eu, assim, infelizmente não dá, porque como a gente já falou em outros episódios, né, cara, não é o nosso país, sabe? Não são as nossas leis. Nós somos imigrantes, cadê? Tudo estoura pra gente. Tipo, tudo é o imigrante brasileiro. Então, ou seja, o que eu fui obrigado a fazer? Comprar um telefone, fazer um seguro e esperar que a justiça faça-se presente. E vida que segue. vida que segue. O que mais? A Duda trouxe um exemplo onde ela fez justiça, sem ser olho por olho, dente por dente, na elegância e saiu com a alma lavada. Outra contribuição dessa, porque, gente, justiça é um tema comprido, não é só injustiça que fala da justiça. Ela é cega mesmo? Olha, eu queria ter mais dados históricos sobre essa história dela ser cega, surda, muda, de estar ali com a balança em equilíbrio. Eu acho que o exemplo que a Duda nos traz é o exemplo ápice dessa coisa da gente conseguir ter esse equilíbrio, sabe, onde não precisa de ninguém por perto, você convence no poder da sua palavra, no poder do argumento. E se a gente parar para pensar, o mundo está esse caos exatamente porque as pessoas perderam o seu equilíbrio básico, que é o convencimento através do argumento.
A gente vê um país deportando a classe trabalhadora e considerando todo mundo que está lá como migrante, como errado, como a escória. Então, é uma falta de equilíbrio. Então, às vezes, a gente está na nossa casa e a gente vê que o filho está com a travessa de carne e ele pega o pedaço maior, e você sabe que se um come o pedaço maior, cara, se eu não exemplifico ali, meu irmão, você não pode agora pegar esse... Não é justo. Então, justiça é um exemplo que precisa ser vivido diariamente. É desde a tenra infância, é mostrando para o indivíduo que se ele não faz a parte dele, ele prejudica o espaço do outro. É o tempo inteiro, é um exercício de convivência, para que a gente se torne pessoas mais felizes. Mas, assim, eu fico perplexa de como a gente consegue perder o argumento logo de primeira, né? Você está comprando alguma coisa, escuta ali o galo cantar, você já toma partido de alguém que está errado. Então, assim, essa falta de equilíbrio vem me preocupando bastante, e aí já evito olhar tanto o noticiário, já evito, sabe, me emocionar com esse tipo de coisa, com a falta de equilíbrio do ser humano. Tem sido um pouco difícil, mas eu acho que a justiça está nas pequenas situações, sabe? Como o exemplo aí do pedacinho de carne. Eu achei Tem que ser fantástico, acompanhado. é isso mesmo. Eu acho esse exemplo fantástico, porque começa mesmo de coisas simples. Se a gente perguntar aqui, uma pessoa que tem convicção de que está promovendo justiça faz o que exatamente? Se a gente for tentar desconstruir em ações específicas e observáveis, uma pessoa justa faz o quê? Ela é uma pessoa correta, é uma pessoa que cumpre as regras que foram dadas como base para o exercício de convivência. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto do meu exercício profissional, porque o repórter, logo no início do noticiário, ele já dizia: a regra é clara. Depois que as regras estão expostas, você precisa entender. Me irrita, às vezes, a presença de um juiz. A presença do juiz já demonstra a fragilidade humana. Porque se a gente fosse ético de verdade, a gente não precisava de juiz, nem de VAR, nem de nada. Era só dizer, olha, entrou a bola ali, foi gol, beleza. Então, assim, a gente precisa respeitar regras. As regras, depois que foram claramente expostas, só que a gente precisa fazer é exercê-las da melhor forma, respeitando a opinião. Só que tem sempre um capiroto para sair de casa, para tirar a gente do equilíbrio. E aí ele descumpre a porra da regra, e aí você já se vira no giraia, com 3 olhos, e já engole o indivíduo ali naquela circunstância. E, gente, pelo amor de Deus, em mercadinho de subúrbio, o cara vem, para de chover, senhora, tanta roupa para lavar essa hora, minha senhora. Mas eu acho que essa questão da justiça vai muito pela realidade da pessoa, sabe? Eu acho que a vivência, né, a educação e onde que ele vive. Por mais que as pessoas falem, não, Michel, existem estudos que o ser humano não é produto do meio, mas é muito complicado, sabe, cara? Eu acho que quando eu trabalhava na educação, no início da educação, eu ouvia muito os filhos, né, falarem, poxa, tio, a polícia acabou de parar o meu pai ali. E, tipo, às vezes o cara descia a favela, né, descia ali o lugar para levar o filho na escola, e ele era visto como um suspeito. E o playboy que saía da Zona Sul para entrar na favela para comprar as coisas tinha livre acesso. Isso já mexia na cabeça daquela criança, claro. Sabe? Então, acho que assim, quando a gente fala de justiça, é por isso que, como a Duda falou, eu quebro o pau, porque vai muito da nossa lei de vivência. Acho que se a Duda não quebrasse o pau desde sempre, coitada, hoje ela não conseguiria viver em comunidade. Então, não estaria nem conosco. Não estaria nem conosco. Eu acho que assim, quando eu penso em ato de justiça, é muito ruim, sabe? A gente acabar cedendo o que a justiça manda, sabe? Eu acho que a gente tem que... O meu senso de justiça é o quê? Não faça com as pessoas aquilo que você não quisesse que fizesse contigo.
Eu penso assim, mas isso é muito utópico, sabe, mano? Tipo, imagina, você deixa um copo de água aqui, vai ao banheiro, quando volta, cadê seu copo de água? Ah, mas Michel, o outro cara tava com muita sede, mas não é dele. Aí tu vai olhar, pô, tu vai negar a água e tal. Então, ou seja, é um assunto muito complicado, mano, sabe? É complexo. É Michel, complexo. e quando a gente tá Vamos dizer que você... Vou falar por mim que gosto do samba. Vou ali rapidinho, deixei meu copo com água aqui, e você volta, você não sabe se alguém depositou alguma coisa no teu copo. Então, Entende? Agora, o que você está falando é diante da realidade. A justiça que acontece para mim aqui no asfalto não é a mesma justiça para o moleque que está lá dentro da comunidade, do favelão, da Baixada. A gente tem bairros na minha cidade onde o prefeito atual, onde a política atual diz que acabaria com as barricadas. Gente, a gente tem o quádruplo de barricadas, sabe? Então, assim, não tem como você visitar uma pessoa da comunidade, porque as barricadas não deixam você ter o direito máximo da Constituição, que é o seu direito de ir e vir. Agora, que não é justo para todo mundo, não é justo para todo mundo. Basta ter a corzinha diferente, que já não é justo. O cara já chega na truculência, ele não quer saber se o cara, sabe, está saindo para trabalhar. Ele acha que é bandido. E é muito duro isso. E aí vem a questão, o que é justiça? Qual a distinção entre a justiça e a equidade, né? Como é que você vai fazer para poder... questão que eu adoro, que é o amor versus justiça, né? Não dá para... Eles não podem ser a mesma coisa, né? Existe o amor e existe a justiça, né? Se você é justo, você não tá amando ninguém. Porque ali você tá cortando onde tem que cortar. Está dando o mesmo para todo mundo, está fazendo a cada um a justa medida, né? Mas a justa medida não é, às vezes, a medida que a pessoa precisa, né? Tem até aquele pessoal que gosta de mitologia cristã, né? Tem aquele negócio da história do filho pródigo, né? Onde você dá acho que tem a história, você dá o negócio que o cara teoricamente não merecia porque tá prezando o amor ali, né? Essa coisa tem uma série de questões que às vezes vão tocar nessa coisa do que acontece com o cara que, tipo assim, tá na favela e tem um monte de coisas que não são dadas para ele, onde não tem a menor chance de ter certas oportunidades que outras pessoas têm, assim, vai dar para ele a mesma quantidade de tempo na sala de aula, a mesma quantidade de coisa que o outro cara que, tipo assim, teve tudo antes também tem. Isso é justo naquela cirurgia ali, depois que você colocou o paninho da cirurgia, mas não é justo no grande esquema das coisas, né? Como é que esses futuros são justamente... né, de forma adequadamente pares, né, adequadamente colocados com igual quantidade de potencial, né? É difícil. E não é... voltando àquela questão, né, que a justiça ela não existe, né? A ética ela não existe. Elas nascem da conversa, elas nascem da gente combinando as coisas, da gente se comunicando e da gente acumulando esse conhecimento, porque esse troço não é fácil, né? Ao longo de séculos de conversa e, né, bebendo dessas fontes, entendendo elas e continuando essas conversas, aplicando elas às coisas que a gente está vendo aqui da realidade mesmo, né? E aí é muita luta, muita luta. Muita luta. Muita luta. É fazer realmente esse compromisso psicológico virar um ato biológico, entranhar e fazer virar hábito. Agora, eu confesso que eu fiquei mega interessada nesse papel de espiã que a Duda, espiã de FBI, ia acionar para tentar recuperar o celular do Michel. Como é que seria essa justiça para você? Conta para nós como é que ia ser isso, Duda. Cara, uma vez... Vou contar uma que me aconteceu. Fui traída e eu não sabia se eu tinha sido traída. Então eu levei a pessoa para uma casa de massagem, para um spa, para eu ver o telefone dela. Aí eu falei pro diretor, que era meu amigo, o gerente, falei, dá um armário para mim e para ela.
e deixei ela entrar na massagem primeiro que eu. Peguei o celular dela, já tinha visto que ela sabia a senha, olha eu infringindo a lei, a justiça. Vi as conversas com meu ex, passei as conversas pro meu celular, fui embora, deixei ela na clínica sozinha. E aí ela me ligou. O que aconteceu? Eu falei, amanhã a gente conversa, amor. Minha tia passou mal, precisou de mim. Na praia, no vôlei, eu cheguei pra ela, joguei as conversas. Brum! Aí ela levou um susto. Eu, e aí, querida, o que tá acontecendo? O que é isso aí? Aí ela ficou branca. De preta, ela ficou branca. Falei, então, vou te dar 3 minutos pra você sumir da minha frente, 3 minutos pra você nunca mais aparecer aqui na minha praia, no meu vôlei. Estamos conversadas? E aí, nisso ela tava indo embora, tava chegando no dito cujo. Eu aproveito a chamar ela teu amante e diz pra ele vir aqui falar comigo. E aí, os dois ficaram chocados de artimanha, como eu consegui as conversas. Porque eu fui articulando uma coisa na minha coisa de novela. Como que eu vou tentar entrar nesse celular dele ou dela para descobrir se é verdade ou não? E eu fiz isso. Olha que coisa interessante. Explorando os outros lados lá, que a Henriette falou de atriz e colocando na vida pessoal. Caraca. Diga aí, Luiz Eduardo. Musiquinha da Missão Impossível tocando. Tinha que trabalhar no FBI para poder fazer esses levantamentos todos. E aí, não, gente? Se eu tô lá em Lisboa, em Portugal, eu descubro quem roubou esse celular dele em um mês. Mas tem que ter aquela montagem da preparação dentro do... Um personagem, eu ia descobrir você vai com a peruca ali, né? Com a peruca. Ih, escondia rapidinho aqui, ó. O BO todo dentro da peruca, rapidinho. Deixa eu tocando ali o negócio pra poder distrair e tal. Cara, é muito duro. Tipo, eu lembro que eu fui fazer uma recolha no KFC aqui. Quando eu olhei pra frente, dei de cara com o condomínio que o cara mora, né? Onde que o seu telefone tá. Porque, tipo, pelo rastreio, a gente consegue identificar o local onde está o telefone. Quando eu olhei, é o chamado bairro social aqui, como se fossem as favelas no Brasil, onde mora, que também é um preconceito, falando onde moram os imigrantes, onde moram os pretos e os ciganos. E quando eu olhei, falei, poxa, ali, passei com o meu carro, né, carrinha de trabalho, na porta, olhei até a foto do que está lá, a localização idêntico. Falei, é aqui. Aí veio esse espírito da Duda, mano. Falei, cara, eu vou entrar nessa merda aí e vou falar, cadê meu telefone? Só que eu segurei. Falei, cara, tá bem, já sei onde que é. Tá bom, já 30% do projeto. Aí fui com outro supermercado, Pingo Doce. Nesse mesmo dia tinha um policial. Eu falei com ele, expliquei a situação, mostrei o rastreio, falei aqui, ó, 46 minutos. E o policial olhou pra minha cara e falou, tu tem que ir lá na esquadra. Eu falei, cara, eu já fui, eu tenho BO, eu sei onde que tá o telefone, eu só preciso que o senhor desça ali comigo e tal. E ele falou, não, mas se estiver dentro da casa a gente não tem autorização e não sei o quê, bababá. Eu falei, poxa, mas quer dizer, não vai se fazer nada, cara. Aí o policial, tipo... Ninguém fez nada. Aí eu falei com esses meus amigos que moram no Porto, que eu toco, e eles falaram a mesma coisa. Michel, se tu quiser, a gente vai lá e pega esse telefone e tal. Aí eu falei, cara, querer eu quero, mas não posso, entendeu? Pois é. A gente está acabando esse episódio da Justiça, mas se você que está assistindo a gente está grudado com a gente, quiser que a gente fale novamente sobre isso, porque observa só, a gente passou pelo futebol. Olha, a gente viu que já teve país que ganhou a Copa do Mundo fazendo um gol com a mão e que foi uma tremenda de uma injustiça, apesar de a gente nem precisa dizer o nome do santo, mas a Argentina lá na década, acho que de 80, levou a Copa do Mundo de um gol de mão, super injusto, mas naquela época não tinha o VAR, né? Fazer o quê? Falamos também da justiça, de um outro sentido, onde a alma fica lavada e a coisa não precisa nem chegar no juiz. Eu também concordo com Henriette, que quando chega no juiz é porque houve a falência da relação humana, que é uma pessoa de fora que vai, então, olhar para as tais regras que o Luiz Eduardo, vulgo Jason, falou, olha, essas são as regras aqui.
vamos aplicar. Mas aí qual é o pedacinho da regra que vai vestir exatamente aquilo que eu vou me sentir? Fui justiçada ou não? Fui injustiçada? Como é que a gente pode personalizar? Será que dá para personalizar? Não dá, todo mundo tem que ficar no mesmo saco. Para a gente não se sentir injusto ou injustiçado, como o Michel já falou que se sentiu algumas vezes. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso no Making Off, só que em 5 minutos. Esse foi o 11º episódio. Um abraço para vocês e até a próxima.